Meu amigo trabalhador, trabalhadora, juventude da faculdade, eu não quero incomodar ninguém. Próxima estação, Incubadora de Sonhos. Fala pessoal, meu nome é Vitor Uchoa, eu sou idealizador da Incubadora de Sonhos, assistente social e editor da Luva Editora. No programa de hoje estamos com Francine Ricieri, professora de literatura brasileira da Unifesp e poeta. Oi Francine, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Francine, poderia falar um pouquinho sobre você? Posso. Então, eu sou professora de literatura há muitos anos, né? Trabalhei primeiro com adolescentes, com ensino médio básico, fundamental, e agora tenho me dedicado já, desde a década de 90, tenho me dedicado a trabalhar na universidade e na formação de professores, né? Formação desse professor especificamente, que é o professor formador de leitores, né? Que é aquele que a gente forma no curso de letras. Então, para mim, essa questão da relação entre a literatura, entre a leitura e a escrita, digamos, é meu arroz com feijão, é aquilo com que eu estou lidando no dia a dia, por várias razões. Eu acabei me especializando em poesia, a minha formação foi voltada para poesia e escrevi sobre poesia durante longo tempo, então também tenho uma grande predileção pelos gêneros breves, né? Então eu estou sempre, de algum modo, rascunhando algum poema e escrevo contos também, e agora, por razões assim também relacionadas às relações, né, aos amigos que um dia comentam, que um dia, no meio de uma conversa, eu vou, então, finalmente publicar um livro meu de poemas. Um livro no qual eu trabalho já há muitos anos, e ele foi montado um pouco em cima da ideia de intercambialidade. As partes podem trocar de lugar, você pode ler de trás para frente, de frente para trás, essas coisas. Então, tem alguma coisa um pouco experimental na poesia, da qual eu gosto muito, né? O texto poético, ele, de algum modo, ele está livre de um fluxo contínuo, né? Então, um livro de poesia você pode ler a penúltima página, depois a segunda, abrir aleatoriamente, ou sentar e ler de ponta a ponta, de fio a pavio. E eu acho que isso é interessante. Eu acho que a poesia, para mim, é um exercício de pensamento, é uma forma de você lidar com o pensamento, basicamente. Assim, é claro que entram aí, entra a linguagem, entram as emoções, entra tudo, mas eu vejo a poesia fundamentalmente como um exercício do pensamento, um jeito de pensar o nosso lugar no mundo, as nossas inquietações, as nossas angústias, as coisas interessantes que acontecem e tal, enfim. E qual o título do livro? Por qual editora vai sair? Ele vai sair pela Editacuja, e o livro se chama E pur si muove. A frasezinha do Galileu, que também é uma frase que tem umas outras conotações, é uma frase que é usada, vem parar no meu livro a partir de um livro da Clarice, com o qual, de algum modo, eu dialogo ali no meu, e também tem muitas coisas ali, porque eu também estou pensando isso, quer dizer, tem uma coisa que tem a ver aqui com o seu projeto, que é a questão de como as identidades, né, são construídas e tal, e como a construção da identidade supõe uma capacidade de mobilidade, né, de você se mover, você não ser um lugar fixo, você você não é uma coisa pronta, e isso vai se, digamos, se reeditando a partir das relações com os lugares, com as pessoas, com os momentos, com as circunstâncias. E acho que no meu livro eu estou trabalhando um pouco com isso, com essa oposição entre paralisia, que é uma coisa que às vezes a gente se sente, né, na vida, tomado de paralisia, e o convite à mobilidade, que eu acho que as identidades precisam se fazer na mobilidade. E a parte legal, né, que através desse concurso que a gente fez agora pela Incubadora 2021, vamos ter o primeiro livro de poesias da Incubadora de Sonhos, né? Então, eu já sei para quem eu vou mandar esse para fazer a resenha.
Isso é seu. Combinado. Aceito. Tá, aceito. Perfeito. E olha, é um livro muito bacana. A gente estava brincando com a autora, que é a Mosileide Neri. Eu falei, teu livro é Rio de Janeiro na veia. Porque ele é bem geográfico, né? Ele trabalha percorrendo vários bairros e locais da cidade mesmo, e depois ele vai trazendo vai levantando algumas lembranças do subúrbio, né? Agora, falando sobre a identidade, vamos falar sobre um livro onde o protagonista esquece a identidade dele, né? Que é o Balada do Esquecido. O que você achou do livro do Thiago Coertes, Francine? Olha, então, foi uma coisa bem engraçada, porque quando... Bom, a gente escolheu, né, um livro para resenhar, e quando eu vi os livros, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi o título, né? Quando eu vi Balada do Esquecido, e quando a gente pensa a balada ela tem uma mistura muito grande, porque ela pressupõe a dança, né? Ela pressupõe o envolvimento do corpo, ela pressupõe a música, mas também é um texto que pressupõe assim, a poesia, a palavra escrita no papel. E aí, quando eu fui ler o livro, eu fiquei muito impactada pelo modo como um livro escrito no século XX, de uma perspectiva. Mas eu achei surpreendente no livro dele o fato de que o livro é um trânsito, né? Então, se de um lado ele se posiciona e de um modo muito... eu já usei essa palavra, mas eu vou repetir, assim, de um modo muito impactante, ele se posiciona em um determinado lugar geográfico, social, e ele faz isso assim, até a raiz. Os personagens, eles estão totalmente constituídos no Rio de Janeiro, numa certa dimensão, numa certa localização. Mas, por outro, eu achei muito interessante no livro essa dimensão do diálogo, né? Essa dimensão do trânsito e essa dimensão da intercambialidade mesmo, porque o personagem é isso, ele, por um lado, ele tem uma condição mental que ele esquece, ele é uma pessoa, mas ele não se lembra de quem ele é, e aí ele precisa de até uma expressão que eu brinquei e usei na minha resenha, que ele precisa de um HD externo, porque sem esse HD externo ele não consegue, ele não dá conta de saber quem ele é. E esse HD externo seriam músicas, canções, etc., que ele está constantemente entoando ao longo do livro. Então você vai lendo o livro e, sim, é uma narrativa, mas é uma narrativa que vai sendo pontuada quase que ininterruptamente por um repertório gigantesco de músicas, de canções, de letras de músicas. Eu me apaixonei por essa perspectiva do livro, eu achei isso genial. A ideia que está no livro, que o livro vai construindo isso de uma grande mobilidade, de uma grande liberdade, assim, não há um atrelamento, eu não tenho que me definir. Então, Francine, como a gente falou agora sobre o livro A Balada do Esquecido, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Incubadora de Sonhos? Sim. Se fosse para usar um jargão acadêmico, assim, a gente falaria em rede de sociabilidades, quer dizer, a literatura estabelece relações entre pessoas e essas pessoas, e isso modifica não só as pessoas, mas modifica também aquilo que elas estão escrevendo. Então você pega o seu texto que estava na sua gavetinha e quando alguém lê e alguém faz uma resenha sobre aquilo, ou o seu amigo lê e fala assim, nossa, eu vi tal coisa, e você fala, caramba, mas eu nunca imaginei que tivesse tal coisa nesse livro e tal. Isso é absolutamente transformador. Então, nesse sentido, eu acho que um projeto como esse, né, da Incubadora de Sonhos, ele é um projeto que produz inteligência, né? Ele produz mudança social, porque jovens, né, pessoas jovens que estão escrevendo. Por que essas pessoas estão escrevendo? Porque a escrita é uma necessidade que se impõe a um ser humano que está lidando aí com a complexidade do mundo. A escrita é uma ação complexa. Então, escrever é uma forma de lidar com a complexidade da vida. Essas pessoas estão fazendo isso. E nesse sentido, então, é de extrema importância. Quer dizer,
se a gente quer ter gerações de pessoas que pensam, que se ocupam das questões, que estão parando para pensar sobre os tantos temas polêmicos que circulam aí no nosso dia a dia, esses temas não circulam, que é importante que eles não circulem só no jornal, no noticiário, etc. Né? Assim, eventualmente eu vou lá e faço um poema sobre isso. E as pessoas eventualmente leem o meu poema e isso tem algum efeito. Então, um projeto como esse é uma forma de intervenção no mundo, né? Você colocar os jovens para publicarem e esses jovens para pensar. Então, todas essas pessoas tendo que pensar o que escreveram e outros lendo e outros olhando para isso e falando, ano que vem eu quero participar. Não, eu tenho um livro aqui, agora eu vou trabalhar o meu livro. Puxa, não deu esse ano que vem eu vou tentar e tal. Isso é uma forma de você criar uma cultura em que as pessoas sentem a possibilidade de em algum momento serem ouvidas e ser ouvida é tudo que a gente quer. Não, muito obrigado. As noites insones, as pequenas discussões com autores, vale tudo. Vale. Só de quando eu vejo o livro na mão do autor, já vale tudo isso. É a nossa madrinha do projeto, que é a Rosa Carvalho, e que dá dos 2 primeiros livros, que foi O Vidas Irrisórias e A Balada do Esquecido. Então, tudo isso é um ciclo de generosidade que a gente tenta retribuir, né? E que bom, eu nunca tinha... assim, a gente pensa sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido tão claramente sobre a questão da produção do conhecimento de inteligência, né? Livro é uma coisa legal porque livro é produção de divergência, é produção de conflito, é produção de crise, e a gente precisa disso. A gente não precisa da estagnação. Então, Francine, para a gente fechar, gostaria de fazer um encerramento, falar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de agradecer mesmo pela oportunidade de participar. Eu acho que a gente, como professor, às vezes a gente tem... também pelo excesso de trabalho, porque a gente está sempre com 1000 coisas, etc., a gente pode ter uma tendência a ficar um pouco fora do mundo, né? E eu acho que isso é totalmente contraproducente. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de poder, de algum modo, interagir com vocês, dar alguma parcela de participação, não sei se é de contribuição, mas participar de algum modo, e estar ouvindo, né, lendo esses textos que saem aí quentinhos do forno e vendo, né, o que pessoas que são ou não são, às vezes não são, de outra geração e pessoas que se colocam às vezes em uma posição que talvez não seja minha, né? Ou eu trabalhei com um escritor que era um homem e se eu trabalhar com uma mulher, enfim, eu acho que essa multiplicidade, essa divergência, ela é sempre muito, muito, é uma escola, né? Então, para mim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conviver com o projeto e de poder participar e se vocês julgarem, podem contar sempre com a minha participação. E parabenizo mais uma vez, fico muito feliz de saber que existem trabalhos como esse. Olha, você falou uma péssima coisa que você disse, vou contar sempre com você agora, vou te perturbar, tá? O podcast aqui está sendo uma aula, né? Tô aprendendo bastante com vocês e eu fico muito feliz em saber como o projeto está impactando outras pessoas também, além dos autores, né? E, Francine, você é muito importante, a sua generosidade, eu que tenho a agradecer por dispor do seu tempo para fazer resenha, para leitura, para estar aqui participando com a gente. E você já estava tendo uma ideia, e agora que eu fiquei ouvindo na nossa conversa aqui, me deu uma outra ideia, que eu vou tentar expandir a incubadora um pouquinho mais. Eu sou meio megalomaníaco, mas só sabe megalomaníaco pobre? É uma coisa que não dá muito certo, né? Mas eu vou buscar um outro formato que eu estava namorando há um tempo já, e vou perturbar vocês. Vou perturbar vocês e as suas redes, que vão ser muito importantes para a gente chegar a esse objetivo de ampliar ainda mais o nosso leque. Tá bom? Tá bom, tudo bem. Então, temos um acordo. Feito. Perfeito. Francine, muito obrigado. Muito obrigada, Vitor. E até a próxima. Até a próxima.
Próxima estação, Incubadora de Sonhos.